Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema fundamental do direito militar, a prescrição da ação disciplinar. Será que existe um prazo de validade para se punir uma transgressão? A resposta para isso e muito mais está aqui no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, o nosso famoso MAPA. Vamos juntos desvendar o capítulo 16 e entender como a prescrição funciona na prática. E a gente começa com a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, uma transgressão disciplinar militar pode, digamos, caducar? Em outras palavras, existe um momento em que a administração militar simplesmente perde o direito de punir por uma falta que foi cometida no passado? A resposta, sem rodeios, é um sonoro sim. E é exatamente esse mecanismo, chamado de prescrição, que a gente vai destrinchar agora. Para a nossa conversa ficar bem organizada, montamos um roteiro. Primeiro, vamos entender se a punição tem validade. Depois, vamos ver como funciona o relógio da prescrição. Em seguida, quando esse prazo começa a contar. O que acontece se o tempo acabar. E, por fim, alguns pontos super importantes para fechar o assunto. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pela base de tudo. O que significa exatamente essa tal de prescrição no contexto disciplinar militar? Pensa assim, a prescrição da pretensão punitiva é como se o direito de punir da administração tivesse uma data de validade. É um cronômetro que o próprio tempo impõe ao Estado. Se esse relógio zerar antes que uma punição seja efetivamente aplicada, pronto, o direito de punir se apaga, ele se extingue. Isso é um pilar da segurança jurídica, sabe? Impede que um militar fique para sempre com uma espada sobre a cabeça, esperando uma possível punição por algo que aconteceu lá atrás. Beleza, o conceito está entendido. Agora vamos ver os detalhes desse relógio. O artigo 508 do MAPA é quem dita as regras do jogo, definindo os prazos. E olha, eles não são todos iguais não, variam bastante dependendo da gravidade da transgressão. E aqui na tabela a gente vê essa lógica bem clara. Percebe a proporcionalidade? Para as transgressões mais comuns, aquelas do dia a dia que não vão resultar numa demissão ou reforma, o prazo é de 2 anos. Agora, quando o assunto é deserção, que é uma falta gravíssima, o prazo já sobe para 4 anos. E para as outras situações que também podem levar à demissão ou reforma, a administração tem um prazo máximo de 5 anos para concluir todo o processo e aplicar a sanção. E esse gráfico aqui, olha só, deixa tudo ainda mais visual, né? A barra menorzinha, de 2 anos, é para as faltas mais leves. Já as barras maiores, de 4 e 5 anos, são reservadas para aquelas infrações que podem literalmente custar a carreira do militar. É a lei sendo proporcional. Quanto mais grave a consequência, mais tempo a administração tem para conduzir o processo com todo o cuidado necessário. Agora atenção aqui porque este é o pulo do gato do artigo 508, especialmente no seu parágrafo 1º. O prazo não é só para abrir o processo não, a sanção precisa ser efetivada dentro desse tempo. E o que isso quer dizer? Que todo o caminho, desde a apuração inicial até a publicação da punição do boletim, tem que acontecer dentro desses 2, 4 ou 5 anos. É uma garantia poderosa contra a lentidão ou a inércia da máquina administrativa. Ok, já sabemos os prazos. Mas a pergunta que vale ouro é: quando exatamente esse relógio começa a correr? Qual é o ponto de partida? O artigo 509 do MAPA nos dá essa resposta. Ela tem umas nuances bem interessantes. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar. A regra geral, a regra de ouro, é simples. O prazo começa a contar no dia em que a transgressão aconteceu. Mas, como toda boa regra, existem exceções. Nas transgressões que a gente chama de permanentes, o cronômetro só começa quando a conduta errada termina. Em casos de falsidade, por exemplo, o prazo só começa a valer a partir do momento em que a administração descobre o fato. E por fim, no caso especial da deserção, o marco inicial não é o dia em que o militar se ausentou, mas sim o dia da instauração do processo demissionário. Cada caso tem seu ponto de partida específico. Bom, vamos em frente. E se o tempo acabar? O que acontece se o relógio da prescrição chegar no zero e nada tiver sido efetivado? A resposta do artigo 510 é direta, clara e não deixa margem para dúvida. A palavra-chave aqui, pessoal, é deve. Não é pode, não é talvez, não é uma escolha. É um dever, uma obrigação legal. Assim que a prescrição é comprovada, não importa em que pé o processo está. Pode estar no comecinho, no meio ou quase acabando, não interessa. Ele precisa ser arquivado. É o reconhecimento de que a pretensão punitiva do Estado simplesmente não existe mais para aquele caso. E esse arquivamento não é feito de qualquer jeito, não. Existe um fluxo, um procedimento correto para garantir a legalidade do ato. Funciona assim. O encarregado do processo, quem está à frente da apuração, identifica que o prazo prescreveu. Ele, então, comunica formalmente essa situação à autoridade delegante. E é essa autoridade superior que vai bater o martelo e determinar oficialmente o arquivamento do processo. Isso garante que a decisão seja tomada no nível hierárquico correto.
Para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar por alguns pontos finais que são essenciais para evitar qualquer confusão ou interpretação errada sobre a prescrição. São os detalhes que fazem toda a diferença. Este ponto é fundamental, a famosa independência das esferas. Pensa que são duas ruas paralelas que não se cruzam. O fato de um processo disciplinar ser arquivado pela prescrição não afeta em absolutamente nada a esfera criminal. Se aquela mesma conduta também for considerada um crime, a investigação e o processo penal vão continuar correndo normalmente, com seus próprios prazos e regras. Uma coisa não anula a outra. O artigo 512 traz um dever muito importante para a administração. Ele diz que a autoridade competente tem que verificar a prescrição de ofício. Sabe o que isso significa? Que ela precisa fazer essa análise por iniciativa própria, sem que a defesa precise pedir ou apontar. É uma obrigação da própria instituição zelar pelo cumprimento da lei, o que reforça sua imparcialidade e o compromisso com o devido processo legal. E por último, o artigo 513 esclarece um ponto que pode parecer sutil. Ele diz que um processo pode ser aberto a qualquer momento. No entanto, essa abertura só faz sentido se o direito de punir ainda estiver valendo. De que adianta instaurar um processo hoje se o prazo para punir aquele fato já acabou no mês passado? Seria um ato inútil, já nasceria morto, destinado ao arquivamento. Então, vamos resumir o que a gente viu de mais importante hoje. Primeiro, sim, a punição tem prazo de validade, que pode ser de 2, 4 ou 5 anos. Segundo, o começo da contagem desse prazo tem regras bem definidas. Terceiro, se o prazo acabar, o arquivamento é obrigatório. Quarto, é dever da própria autoridade ficar de olho nesse prazo. E o mais importante de tudo, a prescrição é um instrumento de direito que traz estabilidade e segurança jurídica para a vida do militar. E para a gente encerrar, fica uma reflexão no ar. De que maneira a aplicação correta e rigorosa de todas essas regras sobre prescrição ajuda a fortalecer aquele equilíbrio tão delicado, mas tão essencial, entre a necessidade de disciplina e a garantia de justiça dentro das nossas instituições militares? É um tema para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.